história de um menino chamado André. E André, ele vivia muito diferente, porque ele tinha quem na vida dele? André tinha Jesus na sua vida e ele vivia muito diferente. Sabe o que ele gostava de fazer? Ele gostava de pregar para os seus coleguinhas que ainda não eram crentes. E Clóvis era um desses amiguinhos que ainda não era crente, que ainda não tinha aceitado Jesus Cristo. E aí ele ia conversando e olha só o que ele estava falando para Clóvis. Vamos dizer comigo no 3? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13,16. E aí, André ia explicando esse versículo para Clóvis, que Deus amou muito as pessoas e que Deus deu o seu próprio Filho Jesus Cristo, que nasceu como um bebezinho, em forma de ser humano. Ele cresceu, fez prodígios, milagres e um dia ele morreu na cruz do Calvário para salvar as pessoas. Mas Clóvis ainda não entendia muito bem os versículos e as histórias da Bíblia. E aí nesse dia aqui, eles estavam indo para a escola. E aí eles chegaram na escola e sabe o que é que eles estavam estudando? Olha só, crianças. Eles estavam estudando o cérebro humano na aula de ciências. E aí o professor chegou e disse assim: alunos, nós vamos começar a nossa aula com uma revisão. E eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês conseguem acertar. E aí o professor perguntou assim, ó, quanto pesa o cérebro humano? Alguém aqui sabe? Alguém sabe? Aí André respondeu assim, ó, professor, pesa mais ou menos 1,5 kg. Muito bem, André, você acertou. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Qual é o nome científico que estuda o cérebro humano? Daí Ana, uma das alunas, respondeu, é neurologia. Vocês sabiam? Neurologia é o nome científico que estuda o cérebro humano. E aí o professor estava tão satisfeito que os alunos estavam acertando as perguntas. Daí ele disse assim, ó, vou fazer a terceira pergunta. De que se alimenta o cérebro humano? Alguém que sabe? De que se alimenta? Daí Clóvis se levantou e respondeu, açúcar e oxigênio. Muito bem, Clóvis, você acertou. Agora, qual é o nome científico do açúcar? Daí ele não sabia responder, mas Sofia, uma aluna muito estudiosa, se levantou e disse assim, é glicose. Muito bem. Aí o professor, crianças, disse assim, ó, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que ninguém vai saber responder. E aí todos os alunos ficaram curiosos, que pergunta era essa? E aí, crianças, o professor disse assim, ó, por que vocês estão sabendo responder as minhas perguntas? Aí Ana se levantou e disse assim, olha professor, essa pergunta não é difícil. O Senhor nos ensinou na lição passada, na aula passada, e nós também lemos no nosso livro de ciência. Muito bem, Ana, mas não é essa a resposta que eu quero. Aí os alunos ficaram surpresos, que resposta era essa? Aí ele disse assim, ó, vocês foram programados para responder essas perguntas. Daí Leonardo, um dos alunos, se levantou e disse, como assim programados? Dá até a impressão que somos computadores. Muito bem, Leonardo, você está pensando certo. Vamos imaginar que esse notebook acabou de sair da fábrica. Vem uma pessoa aqui, aperta, e ele não vai fazer nada, porque ele precisa ser programado, precisa ser instalado programas para poder funcionar normalmente. Assim funciona a nossa mente, certo? Assim funciona a nossa mente. E aí o professor explicou.
tudo que você aprende, você vai gravar na sua mente. Então você vai saber responder as perguntas, você vai ter informações. Agora você precisa ter cuidado com o que você aprende. Porque se você aprende coisas erradas, você vai estar prejudicando os seus conhecimentos. Você vai estar fazendo uma coisa que não agrada o Senhor. Quando você aprende o que não é certo, você grava tudo aqui. E aí o professor estava explicando que quando tem alguma coisa que não é conveniente, alguma coisa que é errada no computador, a gente pode deletar, a gente pode limpar. Mas na nossa mente, nunca mais a gente consegue apagar. Por isso a gente tem que ter cuidado com os desenhos que você assiste, com os filmes, com os jogos que você joga no videogame, com o que você conversa com o seu coleguinha, porque tudo vai ficar gravado aqui e você nunca mais vai conseguir esquecer, tá certo? E aí o professor deu um tempinho, e aí os alunos começaram a viajar nos seus pensamentos em tudo que eles já tinham conseguido aprender. E André estava viajando nos seus pensamentos, daí ele lembrou lá do professor dele da escola dominical. O professor tinha dito que Deus sabe todas as coisas, que Deus criou tudo, que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas. E André gostava muito de aprender versículos. Vamos aprender um, crianças, que André sabia? Salmo 139, versículo 2. Vamos lá, repitam comigo. Salmo 139, versículo 2. Sabes, vamos fazer assim comigo. Sabes, quando me assento e me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Vamos lá no 3? Salmos 139, não está escutando. Salmos 139, versículo 2. Sabes, quando me assento e me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Daí André começou a imaginar também que Deus sabe quando nós fazemos coisas erradas. E a Bíblia chama as coisas erradas de pecado. Em Romanos 13:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado é tudo que falamos, pensamos e sentimos que não agrada ao Senhor. O pecado, criança, ele nos afasta de Deus. Ele nos permite, criança, que nós nos afastemos de Deus. O pecado não é bom, ele causa sofrimento para as pessoas, tá certo? Mas Deus fez um plano perfeito, que foi enviar o seu Filho amado. Olha só, vamos ler comigo? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Então, crianças, olha só. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E André estava muito feliz porque ele já era um garoto salvo, tá certo? Daí, crianças, o professor começou a estalar os dedos, ó. Alunos, olhem para mim porque eu tenho algo muito importante para ensinar vocês. Eu vou escrever 3 palavras na lousa. Vamos ler, crianças? Pensa. sente, faz. Pode ficar melhor? Pensa. Sente e faz. E aí o professor começou a explicar. O que você pensa vai determinar o que você sente. E essas duas coisas juntas vão determinar o que você vai fazer, realizar. Ou seja, se você colocar pensamentos ruins, pensamentos negativos na sua mente, você vai sentir ódio, rancor, tristeza, angústia, todo tipo de sentimento do ruim. Daí você vai acabar fazendo o que é ruim para você e para outras pessoas. Mas se você colocar pensamentos bons, positivos na sua mente, você vai sentir amor, alegria, tá certo? Daí você vai fazer coisas boas. E aí eu vou trazer 2 exemplos bíblicos. E o primeiro deles é de Judas Iscariotes. Quem aqui sabe quem é Judas Iscariotes? Quem foi Judas Iscariotes, crianças?
Foi um dos 12 discípulos de Jesus. Muito bem. Muito bem, ela acertou, crianças. Ela disse ali que ele traiu ele. Mas por que será? Será que ele estava aqui bonzinho, do nada ele foi trair Jesus? Será que foi assim? Não, crianças. Ele nem sempre foi uma pessoa ruim. Ele andava com Jesus, ele ajudava. Só que aí, em certo momento da sua vida, ele começou a pensar mais em quê? No dinheiro. E esse pensamento aqui foi levando ele a ter pensamentos ruins. Olha só os pensamentos. Aquelas pessoas que não gostam de Jesus podem me dar um bom dinheiro se eu trair a Jesus. Eu vou ver a melhor hora para trair Jesus, porque eu vou ganhar um bom dinheiro. Daí ele ficou alimentando pensamentos ruins, crianças, todos os dias, todas as horas. E todos esses pensamentos ruins fizeram que mudassem o sentimento dele a respeito de Jesus Cristo. Daí ele acabou fazendo o que a nossa colega disse. Ele entregou Jesus na mão dos seus traidores. O professor estava certo, crianças? Sim, vamos lá? De novo? O que você pensa vai determinar o que você sente. E o que você pensa e sente vai determinar o que você vai fazer. Mas, crianças, a Bíblia também fala o exemplo de um homem que teve pensamentos bons, que foi José do Egito. Alguém conhece alguma coisa de José do Egito? José do Egito era filho de quem? Jacó, muito bem. Ele era um dos 12 filhos de Jacó. Ele era o mais novo, mais querido. Ele sabia ler e escrever. Ele ganhou um presente do seu pai. E isso despertou a inveja dos irmãos. E aí ele foi preso, foi levado escravo para o Egito. Não foi isso? Ele sofreu tanto, crianças, mas nem por isso ele colocou pensamentos ruins na sua mente. Ele alimentava bons pensamentos. A palavra de Deus é verdadeira. Deus cuida de mim. Por mais que eu esteja sofrendo, por mais que eu esteja passando luta, Deus, Ele não vai me abandonar. Deus, Ele vai dar a minha vitória, porque Ele está no controle de tudo. E assim José alimentava todos os dias bons pensamentos. E isso fazia com que ele tinha bons sentimentos. Amor, alegria, ele tratava as pessoas bem, ele era educado, ele era cortês, ele era prestativo. E daí, crianças, Deus honrou isso em José. E transformou ele de prisioneiro para governador do Egito. Tá certo, crianças? E André também era um menino assim, desta forma. Olha só, André, crianças, ele gostava de sempre ler a Bíblia, e ele gostava desse versículo aqui, porque representa o que pensamos a respeito, que Deus quer que pensamos a respeito das pessoas, tá certo? Vamos ler? Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. E a tia Samara aqui já vai terminar essa primeira parte da pregação, e no finalzinho da apresentação especial a gente faz o apelo, tá certo?